Maçonaria no Egito, por Emanuela Lossi. A maçonaria no Egito era um veículo formidável para a penetração ocidental, uma organização de elite que influenciou a cultura política local durante todo o século XIX e até a década de 1950, quando Nasser dispersou todas as lojas, vendo na organização maçônica um veículo para interesses estrangeiros. A vida maçônica no Egito só foi retomada em 2007, quando a Grande Loja Regular do Egito foi fundada, dependendo diretamente da Grande Loja Regular da Inglaterra. A Associação Secreta da Maçonaria, nascida na Inglaterra no início do século XVIII, logo se espalhou pela Europa e, em poucas décadas, atravessou o Mediterrâneo, chegando ao Egito. Neste e em outros territórios, que teriam caído sob o domínio das potências europeias, tornou-se uma das muitas manifestações da presença europeia, tanto que as primeiras lojas, fundadas em Alexandria e Cairo, foram constituídas por soldados após o exército de Napoleão Bonaparte em 1798. A expedição francesa foi motivada pela necessidade de combater a hegemonia britânica no Mediterrâneo e, graças à presença dos franceses, a sociedade egípcia tomou consciência da modernidade. As primeiras lojas tiveram uma vida curta devido às contínuas mudanças políticas que afetaram a região nessas décadas. O general Kleber fundou uma loja no Cairo em 1799, chamada Isis, em homenagem à antiga divindade egípcia, cujo lema era Liberté, Fraternité, Égalité. A loja de Isis aceitou alguns egípcios que simpatizavam com a França, mas a maioria de seus membros eram soldados leais a Napoleão. Esse primeiro e tímido alojamento operou de acordo com o rito de Mêmpis, para uma escolha quase obrigatória, dado que esse rito está intimamente ligado à história do Antigo Egito. Em 1801, a Marinha Britânica expulsou os franceses do solo egípcio. A loja de Isis foi dissolvida e somente a partir de meados do século XIX as lojas maçônicas ampliaram muito suas atividades e sua influência. Lojas foram estabelecidas nos principais centros econômicos e em localidades menores, como Port Said, Suez, Esmail e Mansura. As lojas italiana, francesa e, em menor grau, inglesa, além de atividades culturais e sociais, competiam pelo espaço político. Os maçons italianos eram frequentemente acusados pelo governo egípcio de usar a maçonaria para encobrir suas intrigas, conspirando contra o Khedive Ismail e favorecendo o príncipe Abdul-Alim, afiliado à maçonaria e em 1864 eleito grão-mestre do Conselho Supremo do Grande Oriente do Egito. Durante o reinado de Ismail, a maçonaria foi a única sociedade secreta em pleno desenvolvimento, graças à fase histórica que se desenrolava no país. De modo que personalidades egípcias importantes foram atraídas para a maçonaria. Jean Aldn al-Afghani, o grande reformista islâmico, foi iniciado na maçonaria em uma loja do Grande Oriente da França. Muitas atividades maçônicas no Egito foram favorecidas pelas famílias indígenas mais importantes, tanto que o próprio Khedive Ismail é frequentemente citado como protetor da maçonaria. A história da maçonaria egípcia está entrelaçada com a história do Partido Nacional al-Isbael Watani, oficialmente fundado em 1879 por elementos do ambiente militar egípcio. Desde o início, tinha uma forte conotação nacionalista, embora esse recurso não emergiu durante o reinado do Khedive Ismail. O príncipe Abdul-Alim Pasha, o último filho de Mehmet Ali e, portanto, o primeiro da sucessão ao cargo de governador do Egito, desempenhou um papel fundamental na atividade nacionalista. No entanto, com a complacência do sultão, Ismail Pasha conseguiu mudar a lei de sucessão, substituindo assim seu tio. A reação do príncipe Abdul-Alim não demorou a chegar. Ele consolidou sua posição na maçonaria e iniciou atividades de natureza revolucionária.
O príncipe mudou-se à vontade entre as hierarquias da instituição maçônica, na qual havia entrado muito jovem, por volta de 1845, ao retornar do período de estudos na Academia Francesa de Saint-Cyr. Ele fez o possível para tornar a sociedade secreta mais forte ou mais enraizada na sociedade egípcia e, em 1861, com o apoio dos britânicos, formou o Conselho Supremo da Turquia, reconhecido em 1869 por algumas obediências maçônicas da América do Sul. Em 1864, o domínio da Grande Loja Provincial da Turquia passou para o príncipe Abdulalim, mas, pouco depois, ele foi destituído do cargo por ter sido exilado em Istambul. Seu sucessor, o americano John Porter Brown, declarou que o príncipe Abdulalim havia saído do cargo devido à sua posição política na Turquia e à falta de conhecimento do idioma inglês. O exílio foi devido às acusações de Ismail contra ele em 1867, sobre uma suposta conspiração contra sua pessoa que teria envolvido vários cidadãos italianos, interrogados e posteriormente libertados. Os cônsules italianos, inglês e francês registravam frequentemente em seus relatórios que o príncipe Abdulalim estava envolvido em atividades subversivas, junto com alguns cidadãos europeus. Verdadeiras ou falsas, essas acusações se tornaram cada vez mais frequentes e mais sérias com o passar do tempo, e a situação foi controlada apenas com a intervenção do sultão, que chamou o príncipe para ele e o forçou a residir em Istambul, onde ele podia estar constantemente monitorado pela polícia do sultão. Essa medida de contenção não obteve o sucesso desejado, já que em 1869 houve um ataque à vida de Isma. Depois de 1873, quando o sultão confirmou definitivamente a nova lei sobre a primogenitura, Abdulalim intensificou sua atividade contra Ismail, que em qualquer caso não escondeu suas más relações com o tio, tanto que o cônsul italiano queixou-se frequentemente de Martino, que depositou suas relações em Roma no Ministério das Relações Exteriores. Ismail estava convencido de que seu tio, mesmo no exílio, era capaz de causar problemas e organizar conspirações contra ele. Segundo o Khedive, sua participação na maçonaria jogou a favor de Abdulalim, porque ele ostentava conhecimentos pessoais em círculos estrangeiros em várias capacidades, interessados em ajudá-lo em sua batalha pela restauração da antiga lei de sucessão. Além disso, a maçonaria continuou a florescer e, por volta de 1864, uma grande representação de maçons residentes no Egito, mas de nacionalidade europeia, decidiu criar um centro maçônico nacional. Após longos e amargos conflitos, a instituição foi fundada em Alexandria, com a autorização do Khedive Ismail. O recém-nascido Grande Oriente do Egito incluiu uma grande loja simbólica e um Conselho Supremo dos 33 graus do rito escocês antigo e aceito. A Grande Loja Simbólica foi criada para operar de acordo com a regra da regularidade maçônica e obteve o reconhecimento da alvenaria inglesa. O Conselho Supremo recebeu o reconhecimento da maçonaria americana de Charleston. O Grande Oriente do Egito reuniu-se com várias vicissitudes e, em 1872, os líderes da maçonaria egípcia decidiram reorganizá-la completamente. No momento da reconstituição, vários ritos eram praticados e, em março de 1873, Salvatore Isola foi eleito grão-mestre, que prosseguiu com a reorganização do Grande Oriente e permaneceu no cargo por 10 anos. Nesta perspectiva da reforma da atividade maçônica, em 1876, foi decidido confederar os 3 órgãos em um único corpo maçônico, sem contudo limitar sua autonomia. Outra novidade na paisagem maçônica egípcia foi o estabelecimento da Grande Loja do Egito, criada com o consentimento do Grande Oriente do Egito. O primeiro grão-mestre da Grande Loja do Egito foi o Dr. Economopoulos. A sede era em Alexandria, mas em 1788 mudou-se para o Cairo.
Em essência, a partir de 1877, dois organismos maçônicos coexistiram no Egito, que se reconheceram, tendo estipulado em 1879 uma concordata que governava suas relações. Em pouco tempo a situação mudou e a Grande Loja no mesmo ano 1879 proclamou-se independente do Grande Oriente. O primeiro estava ligado aos ingleses e censurava a maçonaria francesa por ter traído os ideais e a tradição da maçonaria original. O segundo estava ligado à maçonaria francesa, que permitia filiação até àqueles que não eram crentes. O Grande Oriente mantinha relações frequentes com as lojas do Grande Oriente da França. Também com a loja Les Pyramides d'Égypte, que em junho de 1896 organizou uma conferência maçônica que reuniu maçons de várias nacionalidades e pertencentes a diferentes obediências. Em 1882, quando Ahmed Rabi Pasha liderou a revolta contra os ingleses, até a maçonaria do Grande Oriente foi submetida a rigorosa vigilância pela polícia de Rabi. Os maçons decidiram manter o sigilo das atividades da loja, dentro das quais, no entanto, havia partidários de Rabi, que o consideravam o único verdadeiro protetor do Egito. Algum tempo depois, inesperadamente, com uma carta, o Rabi pediu a iniciação maçônica para ele e seus colaboradores mais próximos. Uma longa discussão se seguiu nos círculos maçônicos e, no final, prevaleceu a posição para a qual não foi possível aceitar o pedido. A Grande Loja do Egito era inicialmente um corpo anexo do Grande Oriente Egípcio, que na época de sua constituição lhe deu o poder de trabalhar com os 3 primeiros graus do rito egípcio ou de Menes. A concordata estipulada em 25 de maio de 1879, logo após a remoção da Grande Loja do Grande Oriente, tentou consertar a fenda e regular as relações entre essas duas potências maçônicas que governavam o destino da maçonaria nacional. A Grande Loja começou a operar, mas seguindo o rito inglês. Isso desencadeou numerosos protestos dentro do Oriente, que declararam o concordate nulo em 1897, alegando que em suas sessões anuais a Grande Loja não havia convidado nenhum membro do Grande Oriente e que também se opunha à formação e convocação das lojas simbólicas, retirando sua patente de constituição. Além disso, o Oriente censurou a Grande Loja por ter criado um capítulo real do rito inglês e por nunca ter seguido um modus vivendi conforme as necessidades da época e as relações entre as duas instituições. Por todas essas razões, a concordata foi declarada inválida e o Grande Oriente assumiu novamente todos os direitos sobre o dogma e sobre a administração dos 3 graus simbólicos do rito nacional egípcio. O evento ganhou destaque máximo ao informar todas as obediências estrangeiras reconhecidas. Nos anos seguintes à reorganização do Grande Oriente Nacional, este último relegou as lojas estrangeiras a uma posição secundária, o clima político não era mais favorável à presença europeia e isso também se refletia nos ambientes maçônicos. O Grande Oriente e a Grande Loja continuaram suas atividades separadamente. A primeira, em 1908, participou da fundação do Grande Oriente Otomano, com seu representante, Aziz Azam, que estava em Istambul naquele ano precisamente para trabalhar no estabelecimento da obediência otomana. Em setembro de 1912, a Grande Loja Nacional do Egito reuniu-se em uma sessão ordinária, presidida pelo grão-mestre Idris Hageb, 26 anos, para prosseguir com as eleições para o período de 2 anos de 1912 a 1913. Alguns maçons descobriram que as eleições não haviam sido realizadas regularmente, opondo-se ao histórico grão-mestre e acusando de falsificar os resultados. Depois de apresentar suas queixas, eles esperaram uma resposta do grão-mestre, que recebeu uma delegação no dia seguinte e reconheceu que as eleições eram irregulares e precisavam ser repetidas.
Nas novas eleições, marcadas para 8 de outubro, todos os maçons foram convidados a participar, incluindo os que haviam protestado anteriormente. Iskander Molin, Youssef Ali, Tai Ibrahim, Michel Mirza, Georges Kassab e Mohamed Refat. Mas no dia da eleição, esses maçons foram impedidos de entrar nas instalações da Grande Loja. À noite, as eleições foram realizadas e, no início do processo, o grão-mestre Idris Hageb declarou ter examinado os protestos recebidos de alguns membros da loja, mas ter encontrado as acusações sem fundamento. Na realidade, a situação se deteriorou, com os maçons dissidentes que, tendo notado que seus protestos não tiveram efeito, abandonaram a loja e revelaram irregularidades na gestão dos fundos da própria loja. O grão-mestre também era tesoureiro desde 1896, e os maçons dissidentes acreditavam que ele havia usado os fundos da loja para fins pessoais, que tinham que ser depositados em um banco, mas não estavam lá. Eles enviaram cartas ao grão-mestre, pedindo as quantias que faltavam, e a situação espinhosa também foi reconhecida pela imprensa, com o jornal El Watan. Nos dias seguintes, as partes na controvérsia atacaram-se através deste jornal, que publicava os argumentos das partes a cada vez. Enquanto isso, em 15 de outubro, os maçons dissidentes haviam fundado o Comitê de Reforma da Maçonaria Egípcia, com o objetivo de combater a anarquia que reinava na maçonaria egípcia. A instituição maçônica egípcia foi dividida por essa experiência e até sua imagem fora dos círculos maçônicos foi fortemente danificada. O mesmo jornal El Watan apontou em mais de uma ocasião que os maçons haviam esquecido os princípios em que a instituição estava fundada, a saber, união, amor e fraternidade. No final de outubro, a situação não foi resolvida e vários meios de comunicação, não relacionados à maçonaria, descreveram a condição em que a Grande Loja Nacional do Egito se encontrara. A maçonaria está em agonia e seus membros são sua agonia. Na reunião de 27 de outubro, o Comitê Permanente da Grande Loja Nacional decretou a expulsão daqueles que haviam atacado o grão-mestre. Após essa decisão, a possibilidade de arbitragem foi avaliada, mas mesmo essa solução falhou e a disputa continuou no ano seguinte. Devido à escassez de documentos que recebemos, não conhecemos o resultado desse conflito nos anos seguintes, nem conhecemos as vicissitudes particulares da maçonaria egípcia por um período de cerca de 30 anos. Isso deve estar relacionado à Guerra Tripolitana, durante a qual as fontes italianas não tiveram acesso à informação, e à Primeira Guerra Mundial, que viu o Egito do Khedive Abbas II se aliar ao Império Otomano. Após a guerra, o Egito era um protetorado inglês, de modo que no período entre as duas guerras mundiais a maçonaria foi ativa e relativamente próspera. Depois de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, as lojas egípcias voltaram a se encontrar em número escasso e mal organizadas. O declínio das lojas, lento mas inexorável, acompanhou a aversão dos egípcios ao protetorado inglês, que aumentou ainda mais com a criação do Estado de Israel, tanto que em 1953, ano em que a República proclamada, a Grande Loja do Egito contava apenas 76 lojas. Após a crise de Suez em 1956, o governo de Nasser declarou a maçonaria ilegal. As lojas, estrangeiras e egípcias, foram dissolvidas. Entre os estrangeiros, alguns continuaram suas atividades na pátria, mas os egípcios foram forçados a interromper temporariamente as atividades ou, como dizem no jargão maçônico, a dormir. A vida maçônica no Egito só foi retomada em 2007, quando foi fundada a Grande Loja Regular do Egito, que depende diretamente da Grande Loja Regular da Inglaterra. Esses dois corpos maçônicos se movem dentro do sistema de obediências irregulares, que não receberam reconhecimento da loja-mãe inglesa UGLI, ou de uma das obediências reconhecidas por esta. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.